Olá, estamos de volta falando sobre ética, falando sobre cidadania, falando sobre direitos humanos, caindo aí nesse tema tão relevante no dia a dia que é a gestão da diversidade, a valorização da diversidade nas empresas, né? E agora, escolhendo um grupo como um modelo para nós discutirmos mais especificamente essa questão da diversidade, vamos falar da inclusão da pessoa com deficiência. Como falamos na última aula, a pessoa com deficiência foi excluída historicamente ao longo da humanidade, da história da humanidade. E hoje, graças à emergência dos direitos humanos, a partir dos anos 50, essas pessoas estão considerando seu lugar. E aí que nós vamos ligando os pontos, né? Quando nós entendemos que a pessoa tem o direito, a nossa postura muda, né? As pessoas com deficiência foram historicamente atendidas sob o prisma da caridade, né? Com o nascimento do cristianismo e da ideia de amor ao próximo, se nasceu essa ideia também de dar apoio e assistência a pessoas com deficiência. Isso teve a sua importância histórica, teve o seu valor, mas hoje nós reconhecemos que a questão não é essa. A pessoa não precisa da nossa caridade, ela precisa só ser respeitada nos seus direitos, ou como vimos na aula passada, ela precisa da equidade, que a equiparação de oportunidades seja feita. E aqui, vamos lá, né, no Brasil, no Brasil não, no mundo, existem cerca de 1 bilhão e 50 milhões de pessoas com deficiência. 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E 80% dessa população está em países em desenvolvimento, porque existe realmente uma correlação entre pobreza e deficiência, embora a pessoa com deficiência esteja em todas as classes sociais, mas quanto mais pobre um país, quanto mais desigualdade, mais deficiências as pessoas podem adquirir mais facilmente, né? Vemos aqui uma foto da Síria, né? Um sujeito andando numa cadeira de rodas entre os escombros, né? As guerras, historicamente, por exemplo, sempre foram um fator causador da deficiência, assim como a fome, a miséria e outros males aí da humanidade que ferem os direitos humanos, que ferem princípios éticos, né? E o que é uma deficiência? Vamos usar uma denominação legal, né? A deficiência é um dano de estrutura ou função que gera uma incapacidade de participação plena em determinadas condições, não é? Quando nós falamos de estrutura, nós falamos de alguma parte do corpo da pessoa que pode estar lesada, né? A pessoa tem um dano estrutural num braço, teve uma amputação de um membro, né? Ou perdeu os olhos, né? Foram lesados, enfim, aí é um dano estrutural. E função é quando, na verdade, o membro existe, né? Mas ele não tem o seu funcionamento pleno, né? Ou seja, como o próprio nome diz, ele não funciona exatamente como deveria funcionar. Então, essas são as definições, né? Para pessoas com deficiência. A terminologia correta usada hoje no mundo inteiro, né, é pessoa com deficiência. Não podemos falar pessoa portadora de deficiência, porque na verdade ela não porta algo como se fosse algo externo a si mesma. Ela é uma condição dela, ela é uma pessoa com deficiência. Então, nós podemos falar pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência múltipla, sempre, nunca, né, sempre utilizando o designativo de pessoa e nunca omitindo essa condição. Ele não é um deficiente físico, mas ele é uma pessoa que tem uma deficiência física. Parece bobagem, mas as palavras carregam determinados conceitos e preconceitos. Então, sempre lembrar, pessoa com deficiência é o termo mais correto. A deficiência, você tem aí, né, o que nós chamamos de questões primárias, né, que são as sequelas geradas pela própria deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa que não enxerga é cega. Isso é uma limitação objetiva realmente imposta pela sua deficiência. Mas existem deficiências secundárias, como nós já falamos em outra aula, se a pessoa cega precisa de apoio para atravessar uma rua, tem algo errado, porque para atravessar uma rua você só precisa andar, e essa pessoa anda. Mas se ela precisa de apoio, porque a sinalização desconsiderou que existem pessoas cegas, e essa pessoa acaba tendo uma limitação que não é dela, mas do meio em que ela vive. Então, nós vemos hoje sempre a deficiência em interação com diversas barreiras, e quanto mais barreiras nós colocamos, mais aparentemente deficiências a pessoa tem. Mas muitas vezes a barreira está na sociedade. E aqui falamos aí do termo pessoa com deficiência, né?
Veja que no livro de medicina encontramos esse nome aí, 1890, menina mongoloide, né? As pessoas com síndrome de Down, no passado, foram comparadas à população da Mongólia, pelo tipo físico, pelas características físicas, e passaram a ser chamadas de mongoloides. No entanto, esse nome, com o passar do tempo, se tornou pejorativo, né? Quantas vezes você não ofendeu alguém xingando essa pessoa de mongoloide ou fez alguma piada? Então, por isso é importante nós usarmos termos corretos. Nós não devemos jamais omitir também o termo deficiência, como se tivéssemos que esconder por algum motivo a existência da deficiência, né? Você não precisa dizer que a pessoa é especial ou que ela tem uma capacidade diferente. Não, você pode dizer que ela tem uma deficiência X ou Y, porque não há problema nenhum em termos de deficiência, ok? Vamos falar rapidamente aí de todas as deficiências para depois a gente falar de inclusão, né? A deficiência física, né? Nós temos aí um dano motor ou estrutural, como nós falamos, as diversas amputações, ou de utilização, né? Pensando nos 4 membros aí, onde nós tivemos pessoas muito importantes, né? Por exemplo, aqui temos uma rara foto do presidente Roosevelt, o único presidente dos Estados Unidos eleito 4 vezes consecutivas, né? Depois deles foi proibido nos Estados Unidos, né? E ele era uma pessoa com sequela de poliomielite que usava uma cadeira de rodas. Ele não gostava de aparecer dessa forma porque ele achava que as pessoas o discriminariam, interpretariam como uma fraqueza. Mas aqui num evento destinado a pessoas, crianças com deficiência, ele apareceu como um exemplo de uma pessoa com deficiência que pode, enfim, se destacar. E aqui nós vemos as diversas deficiências físicas, né? Sempre que nós vemos o termo plegia, é uma paralisia completa. Sempre que nós vemos o termo paresia, é uma paralisia parcial. Então, temos aí paraplegia, paralisia, estamos falando das pernas. Mono é um membro só, né? Tetra são os 4 membros e hemi, um hemisfério. Ou então, simplesmente, as amputações. Aqui nós vemos um quadro pintado por uma pessoa com deficiência. Você acha que essa pessoa pinta bem? Né? Com certeza, não é? Esse quadro também foi pintado por uma pessoa que tem deficiência. Esse também. Então nós vemos que uma atividade física produzida por uma pessoa que tinha justamente uma deficiência nas próprias mãos, né? Temos aqui o grande gênio do impressionismo, né? Renoir. Não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, ele tinha uma deformidade nas mãos, né? Decorrente de uma artrite reumatoide. Temos uma outra foto aqui que mostra como ele fazia para pintar, né? Colocava umas bandagens, né? Um laço na mão para poder utilizar os pincéis. Isso não impediu que ele se tornasse um dos maiores pintores da história da arte. Então, muitas vezes, o que dificulta a vida da pessoa é a falta de oportunidade. Se uma empresa precisasse contratar um pintor, muito provavelmente o Renoir seria reprovado. E nós teríamos perdido a grande oportunidade de ter contato com essa arte. Aqui vemos, por exemplo, um faraó egípcio. Fica claro aqui que ele usa uma muleta axilar, tem uma perna paralisada, né? Vemos aqui também no Egito Antigo, essa estela presente num museu na Alemanha, mostra claramente, né? A pessoa tem uma deficiência, né? E veio aqui com a sua esposa, o seu filho, o seu animalzinho de estimação, fazer uma oferenda aos deuses. Essa foi uma das raras pessoas nessa sociedade que talvez conseguiu transcender a questão do preconceito e da discriminação. Sempre que nós falamos de diversidade, de equiparação de oportunidades, né, nós temos ferramentas para isso. Por exemplo, órteses e próteses, né? A órtese sempre como ajudando a funcionalidade de um membro, né? E as próteses substituindo, né? Vemos aqui o nanismo também, uma condição muito conhecida, né? E que já sofreu intensas discriminações ao longo da história, né? Historicamente, muitas pessoas com nanismo trabalharam em circos e tal, né? Temos a deficiência auditiva, né? Um dos maiores músicos da história, Beethoven, começou a perder a audição aos 29 anos e ficou completamente surdo aos 54, né? No Brasil temos 2 idiomas oficiais, né? A língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. O Brasil é um país bilíngue. Temos aqui uma pessoa super importante que inventou a lâmpada elétrica e que tinha surdez, né? Thomas Edison, né? Temos o problema das deficiências visuais, né? Temos aqui ilustrado
o Louis Braille, né, um jovem que adaptou um código secreto de guerra para criar o sistema Braille de leitura, né? E a deficiência intelectual, que nada mais é do que o déficit do aprendizado e as deficiências múltiplas. Enfim, é importante nós entendermos que deficiência não é doença, né? As pessoas podem trabalhar, as pessoas têm suas capacidades preservadas, têm limitações como todos nós temos. E quando nós trabalhamos em prol da diversidade, é preciso reconhecer o direito dessas pessoas. É o que nós vamos falar na próxima aula. Obrigado. Olá, estamos aqui falando sobre ética, falando sobre cidadania e todos os temas derivados desse tema ética, até chegar na questão da gestão da diversidade, do reconhecimento da diversidade nas empresas. Estamos tratando aqui de um grupo específico como exemplo, né, para discutirmos essa questão da diversidade na prática, né? Falamos aí das pessoas com deficiência e vimos na aula passada que a deficiência ela se manifesta em interação com diversas barreiras, e quanto mais barreiras nós colocamos, mais limitada a pessoa se torna. Mas muitas vezes o problema é social, não está na pessoa. E aqui, justamente pensando nisso, nós vemos aí, aproveitando uma literatura muito conhecida na área de gestão de pessoas, né, que é a Venato, né, essas duas formas de barreira, né? Nós temos aí aspectos formais e ocultos, aspectos visíveis, né, que seja estrutura organizacional, tecnologia e práticas, enfim, uma simples escada que exista nas empresas pode limitar a participação de um indivíduo com cadeira de rodas e pode perder, na verdade, um profissional muito competente que poderia colaborar bastante no dia a dia daquela empresa. Agora, os aspectos visíveis, formais, é mais fácil nós atuarmos, né? O problema muitas vezes são os aspectos informais e ocultos, ou seja, as barreiras invisíveis, né? Já falamos, quando discutimos a questão da diversidade mais amplamente, nos vieses inconscientes, né? Na verdade, a maior barreira que as pessoas com deficiência enfrentam são as barreiras atitudinais, né? É a postura das pessoas que não reconhece o seu direito à participação, que isola, que segrega, que impede, né? E faz com que esse grupo se torne cada vez e sempre excluído, não podendo participar com o seu talento, com a sua contribuição na vida social. E por isso, né, vimos o quanto muitas vezes, né, ao longo do nosso curso, a lei ela regula as nossas relações justamente porque nem sempre somos éticos, né? No Brasil existem leis afirmativas que impedem ou tentam impedir ou tentam reverter esse quadro histórico de discriminação, preconceito e exclusão que sofre a pessoa com deficiência, né? Então vamos lá, né? Na Constituição da República, artigo 7º, né, que trata dos direitos, né? Ali o parágrafo 31, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. O termo portador está na lei, porque ela foi feita em 88, na Constituição, mas nós já falamos que o importante é usarmos o termo pessoa com deficiência. Mas está aí, no próprio documento constitucional existe essa proibição, né? Ou seja, uma vez constatado que o direito dessas pessoas historicamente tem sido violado, né, nós criamos uma lei equiparativa. Vamos lembrar, né, que nós falamos de igualdade e equidade, né? A lei ela é igual para todos, mas uma vez que nós vemos uma divergência, né, um grupo específico sendo discriminado, às vezes nós precisamos, em prol da equidade, criar uma lei específica para garantir essa tão desejada igualdade. Então, a Constituição proibiu a discriminação à pessoa com deficiência. Agora, como já falamos em outra aula, a Constituição ela é um princípio norteador, mas ela precisa de leis ordinárias que regulamentem, que deem uma expressão prática dessa norma constitucional no dia a dia das pessoas. E vemos aqui, então, pensando numa primeira lei ordinária de combate à discriminação à pessoa com deficiência, após a Constituição de 88, a Lei 7.853 de 89, que transformou a discriminação à pessoa com deficiência no trabalho um crime punível com 1 a 4 anos de prisão e multa, né? Você pode me perguntar, mas eu nunca soube de ninguém que foi preso por isso. Realmente, talvez nunca tenha ocorrido, mas o Ministério Público do Trabalho, no exercício de sua atividade de combate à discriminação, ele faz uso dessa lei para obrigar as empresas a contratar as pessoas
quando as empresas são resistentes a isso. Mas só criminalizar essa questão do preconceito, da exclusão à pessoa com deficiência não foi suficiente. Por isso que em 1991 foi criada a Lei 8.213, que estabeleceu a cota de pessoas com deficiência obrigatória em empresas com 100 ou mais empregados, né? Variando aí de 2% a 5%. As empresas com 100 ou mais empregados, considerada a somatória de todos os seus estabelecimentos, precisa ter um percentual de pessoas com deficiência. Essa lei também criou uma primeira definição jurídica, reuniu uma primeira definição jurídica do que é deficiência, porque esse termo também precisa ter uma expressão legal para que pessoas que não estão nesse grupo não se valham desse direito, pegando carona indevida no direito da pessoa com deficiência. Porém, a Lei 8.213 de 91, ela ficou literalmente, como aliás muitas leis do nosso país, ficou no papel por quase 10 anos, né? Foi no dia 20 de dezembro de 1999 que um decreto, vamos lembrar na hierarquia das leis que nós vimos, né, que o decreto ele vem muitas vezes para regulamentar, esclarecer alguns pontos de uma lei. Um decreto 3298 de 20 de dezembro de 99 disparou um processo de fiscalização à lei de cotas de pessoas com deficiência, que é uma coisa que não existia até então. E a partir daí nós vimos um cenário de crescente mudança das condições de trabalho dessa pessoa. Ainda estamos muito longe do ideal, mas hoje quase todas as grandes empresas brasileiras têm programas de inclusão de pessoas, porque isso é obrigado, inclusive, por lei e porque é uma questão da valorização da diversidade, uma tendência mundial, né? Chegamos ao ápice da conquista desses direitos, né, em julho de 2015, a Lei 13.146, chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje, a pessoa com deficiência tem direito realmente, aos olhos de todo o arcabouço legal do Brasil, a estar participando da vida social, em escolas regulares, nos empregos comuns, enfim, reconhecemos enquanto sociedade o dever, né, de dar cidadania a esse público que vem sendo discriminado ao longo de toda a história. E aí, né, vamos caminhar para o tema da nossa próxima aula, que é a inclusão versus responsabilidade social. Quando nós falamos de responsabilidade social, acabamos de falar da lei, nós achamos que cumprir uma lei e responsabilidade social são coisas diferentes. Mas nós vamos ver na próxima aula que não é bem assim. Olá, estamos aqui, né, para a nossa aula final sobre esse módulo, esse curso de ética, onde nós tratamos de diversos assuntos tão relevantes e tão importantes para a nossa vida, né? Desde os princípios morais, a questão ética, a conduta das pessoas, nossas relações, né? A questão dos direitos humanos, né? Passando pelo reconhecimento da diversidade humana como uma questão de direito, até a aplicação desse programa de reconhecimento dessa diversidade nas empresas, e falamos como a título de exemplo da inclusão da pessoa com deficiência. E ainda pegando esse público específico, né, da questão da diversidade, vamos falar da questão da responsabilidade social versus inclusão. Nós deixamos como gancho na última aula que as empresas no Brasil, os profissionais de gestão de pessoas, etc., tendem a fazer uma diferenciação, né? Eles dizem assim, olha, nós queremos contratar pessoas com deficiência porque existe uma lei, mas não é só por isso, é também por responsabilidade social. E nós, fazendo isso, criamos uma dissociação indevida com o cumprimento da lei e a responsabilidade social. Nós vamos ver que cumprir uma lei é responsabilidade social. Olha só, essa é a pirâmide da responsabilidade social, né? Nós temos aqui na base dessa pirâmide a responsabilidade econômica. Sim, uma empresa gerar lucro é uma responsabilidade social. Uma empresa, quando toma prejuízos constantes e acaba tendo problemas, isso vai gerar desemprego, isso vai gerar um impacto social muito grande. Então, ser lucrativo, dentro da lógica do capitalismo, é uma responsabilidade social, sim, é a base de toda a pirâmide, né? Agora, subindo um pouquinho nessa questão da pirâmide da responsabilidade social, nós temos a responsabilidade legal, né? Cumprir as leis. Quantas leis no Brasil existem maravilhosas que não são cumpridas, né?
a gente tem a impressão de que se cumpríssemos todas as nossas leis, nós viveríamos no paraíso, né? Mas nós não conseguimos fazer isso. Então, cumprir uma lei é sim um ato de responsabilidade social, né? Não adianta você conceder uma cesta básica para pessoas carentes e vender bebida alcoólica para menores, para jovens, né? Crianças, no seu estabelecimento comercial. Seria melhor você não vender a bebida alcoólica e você não doar nada, você estaria sendo mais responsável socialmente. Então, cumprir a lei é importante porque no exercício da nossa liberdade, como nós vimos em aulas anteriores, nós podemos tanto violar a ética quanto violar a própria lei. E aí, caímos na ética pura e simplesmente, né? Eu não discrimino, eu não faço esse tipo de distinção porque eu sou ético. Eu faço isso independente da lei, porque eu acredito no valor da diversidade e a ética como um princípio de acolhimento a todos. E por fim, né, como topo dessa pirâmide, eu tenho aí a responsabilidade social, né, pura e simplesmente, que é a filantropia, né? Então eu paro meus funcionários para fazer atividades voluntárias, etc. e tal, né? Como uma atividade realmente onde eu dou, simplesmente estou doando horas dos meus profissionais ou recursos da minha empresa para melhorar a condição da sociedade, que é um ato de cidadania, né? Então, quando nós falamos de responsabilidade social, nós temos tudo isso aqui, inclusive cumprir a lei. E quando nós falamos da inclusão de pessoas com deficiência, nós estamos aí sendo responsavelmente econômicos, porque nós não estamos trazendo essas pessoas para dentro da nossa organização simplesmente para serem mantidas. São pessoas que vão trabalhar, que têm uma grande capacidade de trabalho. Vimos aí na nossa aula sobre deficiência expressões como Renoir, Beethoven, grandes mestres da humanidade que tinham deficiência e que, portanto, atestam que a deficiência não tire a capacidade das pessoas, né? Então essas pessoas vão estar na nossa empresa, trabalhando, contribuindo, gerando realmente essa questão da responsabilidade econômica. Vimos aí que incluir pessoas com deficiência, estamos cumprindo diversos dispositivos legais, né? Nós temos, como vimos aí na nossa última aula, a própria Constituição Brasileira, artigo 7º, né? A Lei 7.853, que transformou a discriminação à pessoa com deficiência num crime, a Lei 8.213, que criou as cotas obrigatórias, né? Até a Lei Brasileira de Inclusão, que exige de nós o reconhecimento do direito da pessoa com deficiência, né? Então aqui a responsabilidade legal. Estamos sendo éticos, porque afinal de contas valorizamos a diversidade e não discriminamos, né? Então nós entendemos hoje que excluir pessoas, você está violando um direito, portanto é uma infração legal muitas vezes e sempre uma infração ética, né? E por fim, nós estamos trabalhando sob um prisma da cidadania, porque o simples fato de eu não excluir alguém já é um ato cidadão. Então, nós vemos, né, que a inclusão de pessoas com deficiência, como a inclusão de quaisquer grupos vulneráveis, ela é sim uma forma de exercício da ética nas empresas, de valorização da diversidade e de responsabilidade social e, por que não dizer, ambiental. Nós vimos em outra aula, quando falamos das diversas dimensões da cidadania, que dentro das cidades, né, na geografia humana que constitui a nossa rede de relações, né, nós somos responsáveis sim por tudo que acontece na nossa sociedade e isso acaba sendo constituinte do nosso meio ambiente. Então, como dissemos na ocasião, não adianta nós protegermos as árvores se nós discriminamos as pessoas. Precisamos fazer tudo isso para que a nossa vida seja uma vida boa para todos. Lembrando que, diferente de outros grupos minoritários, no caso da pessoa com deficiência, você nunca sabe quando você vai ter que lidar com essa situação na sua vida pessoal. A incidência de pessoas com deficiência no Brasil é gigantesca, são 24,5% da população brasileira, quase 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Então, raramente, em alguma família, em alguma casa, ao longo de sua história, não haverá alguém com deficiência. E não sabemos amanhã, pode ser que um de nós venha a ter deficiência. Quando
aquele famoso velejador brasileiro, Lars Grael, perdeu a sua perna num acidente, ele precisava de uma prótese que custava 25 mil reais, 25 mil dólares, mas ele não tinha esse dinheiro, porque afinal de contas ele estava impedido de exercer sua atividade profissional. Na ocasião, uma pessoa que não conhecia, mas ficou sensibilizada por essa questão, lhe deu esse dinheiro para que ele comprasse essa prótese, e foi o cantor Herbert Viana, que mais tarde, ele não poderia imaginar, também se tornaria uma pessoa com deficiência. Então, zelar pelo direito da diversidade, zelar pelo direito da pessoa com deficiência, trabalhar para que o mundo não exclua, não discrimine, não segregue, nós não estamos, na verdade, trabalhando para o outro, nós trabalhamos para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para toda a nossa sociedade. Então, pegando aqui o nosso querido Mário Sérgio Cortella, né, é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. E é o que acontece muitas vezes na sociedade brasileira. Vemos uma série de problemas a todo momento, andamos na rua e vemos as pessoas sendo violadas nos seus direitos, né? Pessoas passando fome, pessoas desabrigadas, pessoas desempregadas, pessoas morando em ruas, né? E isso é comum, mas não é normal. Nós não podemos aceitar isso como se fosse algo natural. Então, estamos fechando aí esse nosso curso de ética, dentro daí do nosso curso, né, onde nós tratamos de assuntos tão importantes, tão relevantes. Espero que você tenha refletido sobre todas essas questões e que amanhã depois, estando você mais preparado, como está se preparando aqui na nossa instituição, vá para o mercado de trabalho, você seja mais um cidadão a lutar, né, contra qualquer tipo de discriminação, contra qualquer tipo de conduta não ética. Uma das questões mais importantes da vida de um profissional hoje é ele ter credibilidade. E essa credibilidade só é conquistada de uma maneira, através da ética profissional. Muito obrigado por ter estado comigo nessas aulas e nos vemos em breve.